valores aproximados, erros associados e enquadramentos. 9º ano. Valores aproximados. Vamos começar por ver raiz de 2. Já sabemos que é uma dízima infinita não periódica. Então eu posso dizer que 1 é uma aproximação por defeito, isto é, inferior àquele valor, às unidades, quando fizer uma aproximação às unidades. E se eu quiser uma aproximação por excesso, então digo que neste caso é o 2. Reparem, isto é como se eu quero às unidades, é como se eu esquecesse todos estes valores, por isso, por defeito, é sempre o valor que temos, às unidades somamos, por excesso somamos um valor, por isso se ali está 1, fica 2. Então quer dizer que eu posso enquadrar a raiz de 2 por 1 e 2. Vejamos a mesma raiz, mas vamos agora aproximar, não às unidades, mas neste caso agora às décimas, quer dizer com uma casa decimal. Então, nós esquecemos todos estes valores e por defeito fica 1,4. Por excesso, em vez de 1,4, a seguir 1,5. Então, neste caso, por excesso. Se eu quiser então enquadrar a raiz de 2, neste caso, com uma aproximação às décimas, posso dizer que a raiz de 2 está entre 1,4, porque é o valor inferior, e 1,5, o valor por excesso, isto é, superior à raiz de 2. Vejamos novamente outra vez a raiz de 2, mas agora vamos aproximar não às décimas, sim às centésimas. Também por defeito, como eu disse, então neste caso é com 2 casas decimais, então riscamos aqui a partir do 4. Por isso fica por defeito 1,44, por excesso 1,42. Se eu quiser enquadrar, então digo que raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Vejamos agora se eu somar dois números reais, pode ser aproximada também pela soma das parcelas. Ou seja, imaginemos que 0,25 é uma aproximação de x com um erro inferior a 0,1 e que 6,4 é uma aproximação de y com um erro inferior a 0,3. Então, neste caso, se eu quero fazer a soma, ou melhor, antes da soma, então eu sei que o meu x está em 0,25 menos 0,1, porque é por defeito, por isso eu tiro, e neste caso, se é por excesso, eu ponho 0,5 mais 0,1. Ou seja, neste caso, o meu x vai estar entre 0,15 e deste lado vai estar entre 0,35. Para o y, então o meu y se diz que é 6,4, quer dizer que é 6,4 menos 0,3 e 6,4 mais 0,3. Então o meu y vai estar entre 6,1 e 6,7. Então, neste caso, quando eu faço x mais y, então o meu erro inferior vai ser a soma dos meus dois valores inferiores, por isso do 0,15 e do 6,1. Os meus valores por excesso vai ser a soma dos dois valores por excesso, isto é, o 0,35 e o 6,7. Ou seja, então aqui vou 0,15 mais 6,1. Do outro lado fica 0,35
estou a somar os dois valores que estão sublinhados a roxo, mais 6,7. Então quer dizer que o meu x mais y, no fundo eu estou a ver, está enquadrado, não é? Está entre que valores? 5, 2, 6, 6,25 e deste lado ficamos com 6, desculpem, 6 não, é mais. Então fica como 5, 7 e 3, 10 e vai 1, por isso 7,05. O produto de dois números reais pode ser aproximado pelo produto da aproximação dos fatores. Ou seja, quando se fala em produto, matematicamente estamos a falar na multiplicação. Então, pela mesma lógica aqui, se eu tenho um valor e outro, então o meu x está entre o 4 menos 0,1 e o meu i4 mais 0,1, ou seja, 3,9 ou 4,1. O meu y, seguindo a mesma lógica, está entre 2 menos 0,2 ou 2 mais 0,2. Então, neste caso, quer dizer que é 1,8. O meu y está entre 1,8 e 2,2. Então, neste caso, x vezes o y, vou usar a mesma lógica de há bocadinho, por isso vou multiplicar os valores inferiores por defeito e vou multiplicar os valores por excesso. Então, vamos ter como valor inferior 3,9 vezes 1,8 e do outro lado temos 4,1 vezes 2,2. Utilizando aqui, neste caso, a calculadora, para vermos, 3,9 vezes 1,8, temos 7,02. Do outro lado, temos 9,02. Então, continuando, utilizando a calculadora, enquadra cada um dos seguintes números com um erro inferior a 0,1. Então, pegando na calculadora, vemos que a raiz de 13 é igual a 3,6055, etc. Vou pôr aqui os 3 pontinhos, porque eu já sei que é uma dízima infinita não periódica. Então, eu posso dizer que raiz de 13... vou enquadrar, tem que ser maior que 3,60, porque aqui dizer com erro inferior a 0,1 é a mesma coisa que me dizer às centésimas, ou seja, está aqui 60, por excesso, então é 3, se está lá 60, é somar 1, fica 61. Vejamos agora, por exemplo, aqui a soma de dois valores do π menos 2. Também utilizamos a calculadora e o resultado que obtemos é 1,1415, etc. Também uma dízima infinita não periódica. Então eu posso dizer que π menos 2 está entre, continuamos a fazer às centésimas, 1,14 e por excesso, em vez de a seguir ao 14, vem o 15. Então, 14, 15. Mais exercícios. Agora vamos de dois números, o A e o B. Sabemos que o A, 6 é uma aproximação de A com um erro inferior a 0,3. Então eu posso escrever que o A
é 6 menos 0,3 ou 6 mais 0,3. Ou seja, o meu A, se eu a 6 tirar 0,3, fico com 5,7. Ao meu 6 somar 0,3, fico 6,3. Vejamos então o B. Neste caso, o B também está entre, ou melhor, sei que tem um erro inferior a 0,2. Por isso, faço 3 menos 0,2, 3 mais 0,2. Ou seja, 2,8. O B varia entre 2,8 e 3,2. Então, que valores pode tomar a soma? Já há bocadinho fizemos isto. É somar os dois inferiores. Como é que nós vemos por excesso? É somar os dois por excesso. Ou seja, aqui temos 5,7 mais 2,8 e deste lado temos o 6,3 mais o 3,2. Ou seja, o meu A mais B está entre o 9,5 por excesso e o inferior é 15 e vai 8. 8,5 e 9,5. Vejamos agora um exercício, mas que envolve geometria. Na figura está representado um polígono regular. Regular quer dizer que os lados são todos iguais. E sabemos que a distância de A a B aqui mede raiz de 5. Então, se é regular, quer dizer que aqui também mede raiz de 5, que aqui também mede raiz de 5, centímetros, ou o que for, que unidade for, raiz de 5 e raiz de 5. Então, a primeira coisa que nos pedem é um valor aproximado às décimas por excesso do lado do polígono. Então, se o lado é raiz de 5, vamos à calculadora, ver quanto é que é a raiz de 5 e dá-nos 2,2360 e já não vou copiar mais dígitos. Mas vou pôr as reticências para dizer que a minha dízima é infinita. Então, o raiz de 5 se pede às décimas, quer dizer com uma casa decimal. Por isso, por defeito é 2,2, por excesso, que é o que me pedem, então é 2,3. Está bem? Este é que é o valor pedido, ou seja, o valor por excesso. O mesmo enunciado, por isso sabemos que na figura está representado um polígono regular e sabemos que AB é igual a raiz de 5. Mas agora pede para determinar um enquadramento por aproximação para o perímetro do polígono. Agora pedem-nos o perímetro. Então, vamos primeiro calcular o perímetro. Já há bocadinho tínhamos visto que se de A a B era raiz de 5, todos os lados são raiz de 5. Então, eu posso dizer que o meu perímetro é raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5. Isto é 5 vezes. Então, posso dizer que é 5 vezes raiz de 5. 5. Aqui este 5 é porque são 5 lados. Então, e agora vamos enquadrar este valor. Então, vamos pegar na calculadora e ver aproximadamente quanto é que é este valor. E dá-nos 11,1803. Não vou pôr mais casas decimais, não são precisas para o que é pedido. Então, eu posso dizer que o meu perímetro está entre o 11,18
18, porque neste caso pede-se às centésimas, 2 casas decimais, e 11, se ali está 18, agora aqui fica 19. E neste caso era pedido um enquadramento, por isso está aqui a nossa resposta. Mais um exercício. Na figura também está representado um polígono regular. Sabemos que 12,3 é um valor aproximado do perímetro desse polígono com um erro inferior a 0,1 e depois temos de forma semelhante que 4,26 é um valor aproximado do apótema com um erro inferior a 0,02. Neste caso, depois ainda temos mais aqui uma coisa, diz assim: se se tomar 26,2 como o valor de referência para a área do polígono, qual é o maior erro? Então nós queremos saber é isto, por isso só está concluído o exercício quando soubermos o maior erro que se pode cometer. Então vejamos como se faz. Vamos começar com o perímetro e então o perímetro temos o 12,3 menos o 0,1, né, porque é o inferior, e o superior é mais 12,3 mais 0,1. Ou seja, o meu perímetro vai estar entre 12,2 e 12,4. Agora vamos fazer a mesma coisa para o apótema. O apótema é 4,26 menos 0,01. E por excesso é 4,26 mais 0,01. Ou seja, eu posso dizer que o meu apótema está entre que dois valores? Então, deste lado temos 4,24, porque eu aqui enganei-me, é 2 décimas, por isso eu vou tirar 2 décimas e vou somar 2 décimas. 4,2628. Então, mas o que me pedem é, eu quero saber o valor, qual é o maior erro que se pode cometer na área, não é? Para a área do polígono. Se vocês se lembram, a fórmula da área de um polígono regular é o perímetro sobre 2 vezes o apótema. Certo? Então, neste caso, vamos ter que P vezes A do apótema sobre 2 vai estar entre quê? Vou pegar no valor inferior do perímetro, certo? Multiplicar pelo apótema e dividir por 2. E depois para os valores por excesso, a mesma lógica. Vou pegar no valor por excesso de um e do outro, dividir depois por 2, depois de multiplicar os dois. Ou seja, fica 12,2 vezes 4,24 a dividir por 2. E do outro lado fica 12,4 vezes 4,28 a dividir também por 2. Isto é o meu perímetro vezes o apótema sobre 2 está entre 25,864 e 25,538. Agora, como nós queremos o maior erro, então já tínhamos visto que aqui a área do nosso polígono, certo? Este valor aqui, que é a área, está entre estes dois valores. Então, como nós queremos ver qual é o maior erro cometido, então quer dizer que a área vamos tirar os 26,2, porque é o meu valor de referência. E vamos fazer isto tanto ao valor por defeito, por isso aos 25,864 vamos tirar
26,2, assim como ao valor por excesso, que era 26,538, vamos tirar agora os 26,2. Por defeito passa a ter menos 0,336, ou seja, a isto chamamos o nosso erro. E do outro lado temos 0,338. Então agora só temos que ver qual destes valores em módulo, por isso vamos fazer o módulo do valor por defeito, 336, e vamos fazer em módulo o valor por excesso, que era 0,338, e ver qual deles é que é maior. O valor do módulo deste é 0,336, sabemos que o módulo é esse valor positivo, é sempre positivo, 338. Como o valor maior é o 0,338, então o maior erro é 0,338. Espero que tenham entendido e que consigam vocês fazer exercícios semelhantes.